Você já ouviu falar de um homem que lutou tanto pelo seu rei que a sua mão ficou travada na espada? Essa história ela está na Bíblia, mas quase ninguém fala sobre ela. Ela é tão enigmática que nem os números dos inimigos derrotados é mencionado na Bíblia. Enquanto todo mundo corria, esse soldado ele permaneceu. Enquanto a nação de Israel ela recuava, esse homem ele segurava mais firme na sua espada para derrotar os seus inimigos. O nome dele é Eliezer e ele era um dos soldados valentes de Davi. E hoje você vai descobrir através dessa história o que Deus espera de mim e de você. Essa história ela está registrada em 2 Samuel, no capítulo 23. E Eliezer, ele era filho de Dodo, um dos 3 soldados valentes de Davi. Os soldados de elites de Davi eram soldados treinados, preparados, homens que estavam dispostos a dar a vida pelo seu rei. E o contexto aqui, ele é bem tenso porque Israel estava enfrentando os filisteus, que era o exército inimigo que já havia muitos anos que essas batalhas eram travadas. E os filisteus eles eram conhecidos pelo seu armamento forte, os seus soldados bem preparados para guerras e principalmente porque eles dominavam o ferro naquela época. Essa nação inimiga já tinha derrotado Israel antes, eles já tinham também tomado a Arca da Aliança e o povo de Israel havia ficado completamente envergonhado e desprotegido da presença de Deus. E agora os filisteus eles voltam a atacar Israel novamente e algo interessante, bem curioso acontece nessa batalha. No meio da batalha, os soldados israelitas eles começam a se desesperar e de repente todo mundo começa a se recuar e então eles fogem da batalha. Só que somente um soldado permanece firme. O nome dele? Eleazar. Eleazar ele permanece no campo de batalha lutando pelo seu rei, pela sua nação e principalmente pelo seu Deus. Essa história ela é bem interessante e traz para nós lições bem profundas a respeito da nossa vida espiritual. Agora pensa comigo, por que um homem ele lutaria enquanto todo mundo fugiu do campo de batalha? Por que Eliezer ele permaneceu ali lutando contra os filisteus enquanto seus amigos fugiram? Por que ele permaneceu em pé enquanto todo mundo recuou? A Bíblia diz que Eliezer ele lutou até a sua mão grudar na espada. O que significa exatamente isso? A mesma palavra hebraica usada ali para grudar na espada é aquela que é usada lá em Gênesis para se referir à união entre o homem e uma mulher. Aquilo ali no campo de batalha não era apenas um esforço físico, era uma aliança, um propósito. Eliezer ele lutava pelo seu rei, ele lutava pelo seu Deus, ele lutava pela sua nação e isso fez com que a espada grudasse em sua mão de uma certa maneira que ele não soltou. Essa história ela não é só um relato de guerra, ela é um relato de fidelidade, relato de um homem que tinha um propósito por trás de uma batalha. Agora aqui vem mais um detalhe muito curioso sobre essa história. A Bíblia, ela não diz quantos soldados Eliezer matou naquele dia. E isso é bem estranho porque no mesmo capítulo, a Bíblia ela registra vários feitos históricos de outros soldados valentes e ela traz o registro de quantos soldados feridos no campo de batalha esses homens derrotaram. Por exemplo, Josebe, que foi um dos soldados valentes de Davi, a Bíblia ela registra que aquele homem matou 800 soldados inimigos. Samar, ele derrotou um exército inteiro no campo de lentilhas. Sansão, no campo de batalha, ele também feriu 1000 homens com uma queixada de jumento. Agora, por que a Bíblia ela traz os registros e a quantidade de soldados que esses guerreiros mataram? Mas quando se trata de Eliezer, a Bíblia diz apenas que esse homem grudou numa espada e derrotou os seus inimigos. Porque o foco ali não era a quantidade, era a postura daquele soldado valente diante do campo de batalha, ou seja, diante dos seus inimigos. Eliezer, ele não ficou reconhecido por quantos soldados ele feriu naquele dia. Ele ficou conhecido por causa da sua bravura, por causa da sua fidelidade, por ele não ter recuado naquele dia no campo de batalha. Ele ficou reconhecido por causa da sua lealdade ao seu rei, por ele ter permanecido fiel ao rei enquanto todo mundo recuou. E é agora que vem uma pergunta bem interessante. Quem é o nosso rei? Nós sabemos que o nosso rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. E o que significa a espada nessa história? Nós sabemos também que a espada ela representa a palavra de Deus. Em Efésios 6,17, lá diz que a Bíblia ela é a espada do Espírito, ou seja, ela é a arma do cristão contra as forças do inimigo. Só que diferente de Eliezer, muitos estão recuando no campo de batalha. Muitos, ao invés de estar apegados à espada, estão largando a espada, estão deixando a verdade de lado. Muitas pessoas estão se recuando diante da cultura, estão se recuando diante das pressões, diante das coisas que o mundo tem para oferecer. E ao invés de estar apegado à espada durante essas batalhas, esses conflitos espirituais, as pessoas estão deixando Deus de lado, estão deixando a fidelidade ao seu verdadeiro rei. Enquanto o mundo está declarando guerra contra os princípios de Deus, muitas pessoas estão se afastando dessa verdade. Mas Eliezer, ele representa um outro grupo de pessoas. Aquele grupo que é leal ao seu Deus,
que é leal a algo muito maior, porque sabe que tem um propósito, sabe que tem uma missão aqui nessa terra e decide não abrir mão da verdade. Ou seja, aquelas pessoas que estão apegadas à espada do Espírito, à palavra de Deus, e agarra ela como Eliezer agarrou a espada naquele campo de batalha e não solta de jeito nenhum. A mão de Eliezer agarrou firme na espada, a ponto de não soltar de jeito nenhum. Mas e nós hoje? Nós estamos firmes e agarrados na palavra de Deus, a ponto de não ser varrido por qualquer vento de doutrinas? Será que você recuou da batalha? Será que você deixou as críticas, o desânimo, o cansaço fazer com que você soltasse aquilo que Deus mandou você segurar com firmeza? Eliezer nos ensina que a fidelidade ela não depende da companhia dos outros, ela depende da lealdade ao nosso rei. Se você está com a espada em suas mãos, então continue. Mas se você soltou ela, eu te aconselho a você voltar a se agarrar na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se esse vídeo falou ao seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que eu compartilho aqui.